Olá pessoal, me chamo Marcos André, tenho um canal Atlântico Entretenimento e falo de assuntos aleatórios. E nesse vídeo falarei sobre os 4 principais tipos de porcentagem. São exemplos muito utilizados no dia a dia, em várias áreas, tanto econômica, da sociedade, etc. Nesse primeiro exemplo estarei falando sobre a diferença percentual. A diferença percentual ela é muito utilizada em vários exemplos, como por exemplo na área jornalística, quando vocês estão assistindo um jornal, um programa de TV que está noticiando os dados econômicos, estatísticos, como por exemplo dados da inflação, números de caso de algum tipo de doença, picada de escorpião e assim por diante, tá? Então aqui eu vou estar dando algum exemplo, um exemplo na prática da diferença percentual, tá? Então, como por exemplo, um preço de um produto. Então, no mês A, esse produto custava R$60. E no mês B passou a custar R$90. Ou seja, o mesmo produto, tá? Ele custava R$60 no mês A e no mês B ele passou a custar R$90. Ou seja, esse aqui era o dado inicial, né? O dado inicial, e aqui é o dado final, ou seja, o atual, que seria o último dado, né? Do último mês. Então, como que eu resolvo essa situação da diferença percentual? Nesse caso aqui, temos que fazer pelo menos aqui 2 cálculos. Então, primeiro é subtrair o dado final menos o dado inicial, ok? Então passa a ser 90 menos 60, certo? Então qual é o resultado dessa subtração? 30. Então eu já cheguei ao primeiro cálculo, que é a subtração do dado final pelo dado inicial. Então esse 30, que é o valor agora, dividido pelo dado inicial. Então como ficaria? 30 dividido por 60. Então o resultado da subtração menos o dado inicial. Então aqui 30 dividido por 60 fica 0,5, 5 vezes 6, 30, 0,5 multiplicado, o resultado multiplicado por 100%, fica 50%. Então, ou seja, a diferença percentual de um produto que custava R$60 no mês A e no mês B passou a custar R$90, o resultado é um aumento em 50%, ok? Agora vamos para o exemplo 2, que é a proporção comparação. Nesse exemplo, a proporção e comparação, como o nome já fala, nós queremos saber uma proporção da porcentagem relacionado a tal situação. Como, por exemplo, um total de provas. Por exemplo, tem uma prova, um vestibular, alguma outra coisa, ou de produtos, objetos e assim por diante. Vou estar citando aqui no exemplo aqui uma prova, tá?
mas isso é fictício, mas porém valendo para outras situações também. E nessa prova tínhamos 40 questões. O aluno fictício, ele acertou 36 respostas, certo? Corretas. Respostas corretas. Então eu quero saber qual foi o total de 40 questões e acertou 36. Qual foi o total que a pessoa acertou? Como que eu chego nisso? Nesse exemplo é um tipo de cálculo, no caso a divisão, tá? Então eu pego o dado final, no caso, né, quando foi as respostas, pega 36 dividido pelo total, que no caso é 40, e fazer a divisão, tá? Então a divisão aqui fica divisão aqui fica 0,9, 9 vezes 4, 36, 0, 0, também multiplicado por 100, que é igual a 90%. Ou seja, o total de 36 respostas, 36 questões que foi o acerto de uma prova que tinha 40 questões, foi um total aqui de 90% de acerto da prova. Ok? Agora vamos para o terceiro exemplo. Bom, terceiro exemplo é o desconto. O desconto percentual, ele é muito utilizado diariamente em várias situações, como por exemplo numa loja, numa promoção, Black Friday, essas datas sazonais, né? Em algum medicamento, farmácia, né? E várias outras situações. Como por exemplo, vamos estar fazendo aqui o exemplo na prática. Você chega numa loja e o tênis tem uma promoção, né? O tênis ele custa R$120 e o preço normal dele, e ele está com uma promoção, um desconto de 20% de desconto. O preço normal é 120 e um desconto de 20% na promoção. Então, como fica, qual vai ser o valor dele após sair com o desconto de 20%? Qual vai ser o valor dele após isso? Então, isso aqui é, primeiro, multiplicação. Então, você multiplica 20, 0, 2, 0, 0, 3 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então você soma aqui 0, 0, desce aqui, fica 24. Então aqui ele ficou com um desconto de R$24, mas ainda não é o valor final. O valor final você tem que pegar o valor inicial menos 24, que é o desconto. Então, aqui é 6. Sobe 1 aqui, 2 menos 11, 9, 1, 0, aqui é 0. Então o valor final é
Então, o valor final é R$ 96,00, já com desconto de 20% de desconto, no produto com valor inicial era R$ 120,00, ok? Agora vamos para o quarto e último exemplo. Agora, o total da porcentagem, ele talvez seja um dos mais usados ou se não o maior. Claro que todos são usados de certa forma, mas ele é muito usado em várias situações, seja supermercado, nos negócios, no dia a dia, né, para poder estar uma negociação, né, em várias outras situações. Como por exemplo, vamos estar aqui fazendo na prática aqui. Por exemplo, uma empresa ou um cliente, ele está querendo comprar uma mercadoria de outra empresa, né? No caso, um cliente de uma empresa ou de empresa para empresa também, né? Então, supondo que de forma fictícia que uma empresa ela está ligando para o fornecedor para poder estar fazendo um pedido. Um exemplo fictício, tá? Que eu vou falar. Essa empresa liga e fala que ela quer um tipo específico de uma laranja diferente, né? Talvez não uma laranja comum assim, mas ela quer uma laranja de um tipo diferente. Então ela pergunta e fala, ó, quando você vai ter disponível no estoque hoje dessa laranja diferente para hoje? No caso, para tal empresa ali, disponível para aquela empresa, porque às vezes ela tem que fornecer para muitas e muitas empresas, né? Qual disponibilidade você teria hoje? Aí o fornecedor ele acaba falando, ó, para hoje eu vou ter 200 laranjas disponíveis, tá? Então um exemplo aqui, ó, 200 laranjas. Aí o cliente, a empresa que está comprando do fornecedor, ela fala assim, ó, hoje eu vou estar querendo fazer um pedido de 30% desse estoque, tá? Vou fazer isso por algum motivo, né? A empresa talvez não está com uma demanda ou que ela está disponível em caixa aquele dia para fazer o pedido, ela decidiu fazer 30% do estoque que o fornecedor tem, que no caso 200 laranjas. Tá? Então como ficaria? Qual vai ser a quantidade que vai poder estar fazendo aí nesse caso? Tá? Nesse caso aqui é uma multiplicação. Tá? Aí você faz aqui, ó, 200 laranja multiplicado por 30%, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6. Mais, aqui desce aqui, 0,60. Então 30% de 200 laranjas, como fica o resultado final? Qual vai ser a quantidade de laranjas que será feito o pedido aqui? Então o total é 60 laranjas. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ser útil aí. Inscreva-se no canal e até a próxima, pessoal.